O outro ponto que a gente precisa também considerar em uma terapia junguiana é a sombra. Vamos lembrar aqui o que vem a ser a sombra. As coisas que não aceitamos em nós mesmos, que nos repugnam e por isso a reprimimos. Nós a projetamos, na verdade, sobre as outras pessoas. É aquele incômodo que a pessoa tem, aquela sombra, né? Aquela parte cinza que a pessoa tem que não está em harmonia, não está em alegria. Então a pessoa está sempre nervosa, está sempre irritada. É aquela sombra que está, na verdade, ali incomodando a vida dela. Então é interessante como que a gente pode estar trabalhando a sombra, né? Eu gosto muito, quando vamos falar de uma sombra, você vai perceber que o paciente ele vai estar sempre julgando o outro. O outro faz isso, ou o outro deixou de fazer aquilo, e aí eu devolvo para o paciente. Toda acusação é uma confissão. Então, ele não está falando do outro, ele está falando dele mesmo. Qual é essa parcela que te incomoda aí dentro? Ou seja, aquela frase do Jung, aquele que olha para fora sonha, mas quem aprende a olhar para dentro desperta. Quando ele despertar e olhar para dentro e reconhecer a sombra dele e aceitar e não rejeitar a sombra dele, ele passa a ter aí o domínio sobre ela e passa a ter mais equilíbrio na vida. E a meta maior na terapia junguiana, que a gente precisa também levar em consideração, é a individuação. A meta maior junguiana é a individuação. É o processo pelo qual o ser humano chega ao autoconhecimento. E ele é levado a estabelecer o contato com o seu inconsciente, não só com o seu inconsciente pessoal, integrando também as sombras, mas também com o seu inconsciente coletivo. A individuação não é um sinônimo de perfeição. Aquele que busca individuar-se, ele visa, na verdade, completar-se. Um outro ponto sobre a individuação é que fazer o processo de individuação dói. Por que dói? Dói porque é um novo renascimento. Dói porque é se libertar de um gesso existencial, como está essa mulher aparecendo na tela, né? Ela está quebrando um gesso que foi imposto, que foi colocado na vida até aquele presente momento, e aquilo passa a ser um incômodo, né? No contexto do processo de individuação, nós saímos de uma vida simulada, uma vida falseada, seja pelos medos, seja pelas exigências externas da sociedade, para uma vida significativa, onde o indivíduo está inteiro em cada ação. Esta integração abrange tanto a relação do indivíduo consigo mesmo, quanto a relação com o mundo externo, sendo marcada por uma profunda coerência. E um ponto que é importante, quando o indivíduo entra na individuação, é importante você falar isso para ele, a individuação nunca termina, ela é uma constante. O indivíduo, uma vez que ele aprende, ele vai sempre buscar evoluir. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro. E para isso precisa trabalhar algumas etapas. Quais são essas etapas dentro do processo de individuação? O devestimento das falsas roupagens da persona, como a gente falou do exercício que é muito interessante fazer. Lançar luz sobre os cantos escuros da sombra, ou seja, reconhecer qual é essa minha parte que é maléfica que existe dentro de mim. Desfazer as personificações de ânimas e ânimos, né? Ou seja, o equilíbrio tanto masculino quanto feminino, e a partir daí estabelecer um novo centro da personalidade, ou seja, um novo self. A individuação, ela aparece na segunda parte da vida, ou seja, na meia-idade, né, que surge o processo de individuação e exploramos a capacidade e desenvolvemos a partir daí o nosso self. Durante essa fase acontece o destronamento da persona, o conflito com a sombra, o equilíbrio entre ânima e ânimos e, por fim, o desenvolvimento do self. Quando a realização total do self está completa, há uma profunda integração de todas as facetas conscientes e inconscientes da personalidade. E tem um detalhe, caso o ego não esteja forte, entramos em uma crise quanto ao que cada arquétipo
representa. Depende muito de como o indivíduo está em termos de maturidade psíquica na vida dele. Nesse ponto, nós começamos a ter então um norte sobre a terapia junguiana. Ou seja, a meta maior da terapia junguiana é a individuação. Se você vai levar um indivíduo para que ele desenvolva a individuação e trabalhar todas essas partes periféricas, existe um período específico. E esse período nós chamamos do quê? De meia-idade ou segunda metade da vida. Então você vai perceber que a terapia junguiana, ela é bem focada, bem alinhada, bem aplicada, né, quando você tem um paciente que ele está exatamente nessa fase. Aproximadamente entre 35, 45 anos, 47 anos, porque é o momento em que ele vai se questionar na vida. Esse questionamento significa que tem um novo renascimento pronto para emergir a partir dali. Então, aparecer um paciente, está nessa faixa de idade, ele está em conflito, pode ser que ele esteja num processo de individuação. Se ele estiver num processo de individuação, é interessante olhar a parte periférica de todo esse trabalho que a gente está apresentando da terapia junguiana. Um outro ponto que é muito interessante trabalhar com a terapia junguiana é a sincronicidade. Ela pode acontecer com qualquer pessoa, mas é preciso estar em contato consigo mesmo para poder perceber. Ela nos dá a confirmação de que estamos no caminho correto, ou ainda que devemos mudar o rumo que estamos indo, ou seja, fazer aí um ajuste de rota. Somos capazes de perceber a sincronicidade quando colocamos a nossa atenção em tudo o que fazemos. Através dessa atenção, expandimos a nossa percepção e entramos em um estado de tranquilidade, de paz interior e de receptividade também. Um ponto para a sincronicidade é mostrar que você está atento a ela, mostrar ao paciente para ele ficar atento ao que está acontecendo em volta dele. Eu sempre pergunto para meus pacientes, neste ponto em específico, para trabalhar a sincronicidade, porque a sincronicidade ele precisa olhar o que está em volta. Pergunto para ele que cor que é a tua toalha, que cor que é a tua pasta de dente, que cor que é o teu sabonete, bem no início do dia, para ver o quanto ele está reparando nos pequenos detalhes que estão acontecendo em volta dele. Porque a sincronicidade ela mostra sinais e ela acontece quando está de uma maneira muito natural sem o indivíduo perceber. Então é importante que ele mantenha o quê? A atenção. Manter um pensamento positivo e estar bem consigo mesmo são essenciais para receber sincronicidades favoráveis ao nosso desenvolvimento. Por isso é importante primeiro voltar a atenção para si e perceber qual estado interno que está presente em seu interior. E quando conseguir alcançar esse estado de presença e serenidade, experimente olhar ao seu redor e perceber as situações que estão acontecendo. A atenção, como nós mencionamos, ajuda a desenvolver a intuição e com a prática desse estado interno você será capaz de perceber cada vez mais sincronicidades que poderão levá-lo adiante na sua vida, né? Então a sincronicidade é um ponto importante, onde você vai olhar ali o que está acontecendo na vida do paciente, o que a vida está mostrando, né, ao redor, daquilo que compõe a vida dele como um todo, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente do trabalho, dentro do ambiente dos amigos, e aí ele começa a perceber para onde a vida dele está levando. É aquela questão que a gente falou lá no início para a terapia junguiana, para que isso está acontecendo. Então nós vimos aqui uma sequência, né, de pontos dos teóricos Freud e Jung que podem ser extraídos e voltados com a prática clínica, ou seja, estruturados em primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão e por aí vai. Um ponto que é importante, gente, que precisa tomar uma atenção é o seguinte: você pode estruturar tudo isso nas sessões, porém, sempre tem que levar em consideração, você preparou a sessão e de repente o paciente aparece com material diferente. Ou seja, a terapia tem que ser focada na necessidade do paciente. Então, quer dizer, aquilo eu vou trabalhar numa outra sessão e esse ponto que o paciente está me trazendo é mais importante. Eu vou trabalhar esse ponto que ele está me trazendo. Ou seja, se o paciente deixar conduzir, a gente pode seguir essa sequência, ou ele pode também trazer um material. E esse material que ele traz é o que vai ser prioridade
também para ser trabalhado. E de repente, dentro desse material que ele está trazendo, você pode usar um desses pontos em que nós apresentamos aqui. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro!